sobre o apego ao sofrimento. Como foi dito anteriormente, nos apegamos ao sofrimento, nos apegamos porque muitas vezes é o que conhecemos, foram os exemplos que vimos, só estamos imitando, achamos que a vida é assim. Vivemos, muitas vezes, junto com outros que sofrem, na verdade todos sofrem, cada um falando do seu sofrimento com heroísmo, achando lindo, tendo orgulho do sofrimento que tem, sentindo alegria ao falar dele. O assunto a ser conversado é o sofrimento em suas mais diversas possibilidades, existe uma adoração ao sofrimento. Muitas vezes as conversas começam bem, mas logo caem no sofrimento. Sendo assim, as pessoas sofrem para serem aceitas, uns se identificam com os sofrimentos dos outros. Aceitas e identificas, as pessoas sentem uma certa segurança, sentem alegria, então, como é nisso que acreditam, no sofrimento, para terem mais sobre o que falar, mais motivo para serem aceitas, vão gerando inconscientemente mais e mais sofrimentos para si mesmas. Nos apegamos porque o sofrimento passa a ter um aspecto positivo para nós, estamos sendo aceitos. De modo geral, o apego ao sofrimento vem do apego às sensações. As palavras de Sri Krishna. Eis o que diz Sri Krishna, no Bhagavad Gita, sobre o sofrimento por causa da morte. Perecíveis são os corpos, esses templos do Espírito eterna, indestrutível, infinita é a alma que neles habita. Por isto, ó Arjuna, luta. Quem pensa que a alma, o eu, que mata, ou o eu que morre, não conhece a verdade. O eu não pode matar nem morrer. O eu nunca nasceu nem jamais morrerá. E, uma vez que existe, nunca deixará de existir. Sem nascimento, sem morte, imutável, eterno sempre ele mesmo é o eu, a alma. Não é destruído com a destruição do corpo material. Quem sabe que a alma de tudo é indestrutível e eterna, sem nascimento nem morte, sabe que a essência não pode morrer, ainda que as formas pereçam. Assim como o homem se despoja de uma roupa gasta e veste roupa nova, assim também a alma incorporada se despoja de corpos gastos e veste corpos novos. Armas não ferem o eu, fogo não o queima, águas não o molham, ventos não o ressecam. O eu não pode ser ferido nem queimado, não pode ser molhado nem ressecado, ele é imortal, não se move nem é movido, e permeia todas as coisas, o eu é eterno. Para além dos sentidos, para além da mente, para além dos efeitos da dualidade habita o eu. Pelo que, sabendo que tal é o eu, por que te entregas à tristeza, ó Arjuna? Se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, nem por isto deves entristecer-te, ó Arjuna. Inevitável é a morte para os que nascem, todo morrer é um nascer, pelo que não deves entristecer-te por causa do inevitável. E manifesto é o princípio dos seres, manifesto o seu estado intermediário, e manifesto é também o seu estado final. Por isto, ó Arjuna, que motivo há para a tristeza? Alguns conhecem o eu como glorioso, alguns falam dele como glorioso, outros ouvem falar dele como glorioso, e outros, embora ouçam, nada compreendem. Eterno e indestrutível é o eu, que está sempre presente em cada ser. Por isto, ó Arjuna, não te entristeças com coisa alguma. Uma historinha. O trecho abaixo foi extraído de Alice no País das Maravilhas e nos serve como ilustração. Ela não tinha ido muito longe antes de avistar o que imaginou ser a casa da Lebre de Março. Ela achou que deveria ser a casa certa porque as chaminés eram feitas com a forma de orelhas e o teto era coberto com peles. Havia uma mesa arrumada embaixo de uma árvore, em frente à casa, e a Lebre de Março e o chapeleiro estavam tomando chá. Um arganaz estava sentado entre os dois, dormindo profundamente, e os outros dois o usavam como almofada, descansando sobre ele e conversando sobre sua cabeça. A mesa era bem grande, mas os três amontoavam-se num canto. Não tem lugar! Não tem lugar! Eles gritaram ao ver Alice chegando. Tem muito lugar, disse Alice com indignação, e sentou-se em uma grande poltrona numa das cabeceiras da mesa. O chapeleiro propôs uma charada, eles conversaram algumas coisas, então a conversa parou e ficaram em silêncio. Alice tentava pensar na charada. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Perguntou, virando-se para Alice. Ele tinha tirado seu relógio do bolso e olhava para ele ansiosamente, chacoalhando de vez em quando e levantando no ar. Alice pensou um pouco e então falou. É dia 4.
2 dias errado, suspirou o chapeleiro. Alice estivera olhando por cima dos ombros com curiosidade. Que relógio engraçado. Ele diz o dia do mês e não diz a hora. Por que deveria? Resmungou o chapeleiro. Por acaso o seu relógio diz o ano que é? É claro que não. Mas é porque o ano permanece por muito tempo mesmo. Este é exatamente o caso do meu, disse o chapeleiro. Alice sentiu-se terrivelmente perturbada. O comentário do chapeleiro parecia para a menina completamente sem sentido, e ainda assim era inglês. Eu não estou entendendo nada. Você já adivinhou a charada? Perguntou o chapeleiro, virando-se novamente para Alice. Não, eu desisto. Qual é a solução? Eu não tenho a mínima ideia, disse o chapeleiro. Nem eu, disse a lebre de março. Alice suspirou enfastiadamente. Eu acho que você deveria fazer coisa melhor com seu tempo, ao invés de gastá-lo com charadas que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu conheço, o chapeleiro falou, não falaria em gastá-lo como se fosse uma coisa. Ele é uma pessoa. Eu não sei o que você está dizendo. Claro que não, o chapeleiro disse, sacudindo a cabeça desdenhosamente. É muito provável que você nunca tenha falado com o tempo. Talvez não, mas eu sei que tenho que marcar o tempo quando aprendo música. Ah! Isso explica, concluiu o chapeleiro. Ele não vai ficar marcando o compasso para você. Agora, se você ficar numa boa com ele, poderá fazer o que quiser com o relógio. Por exemplo, suponha que são 9 horas da manhã, bem a hora de começar a fazer as lições de casa. Você apenas tem que insinuar no ouvido do tempo e o ponteiro dá uma virada num piscar de olhos. 1h30, hora do almoço. Eu queria que fosse, a lebre de março disse para si mesma num sussurro. Isso seria ótimo, com certeza, mas então... Eu poderia ainda não estar com fome, você sabe. A princípio não, talvez, retomou o chapeleiro, mas você poderia ficar na 1h30 da tarde tanto tempo quanto você quisesse. É assim que você faz. O chapeleiro balançou a cabeça com ar de lamento. Eu não, ele replicou. Eu e o tempo tivemos uma disputa março passado. Um pouco antes de ela enlouquecer, você sabe, apontava para a lebre de março com a colher de chá. Foi no grande concerto dado pela rainha de copas e eu tinha que cantar. Bem, eu mal tinha acabado de cantar o primeiro verso, disse o chapeleiro, quando a rainha berrou: ele está matando o tempo. Cortem-lhe a cabeça. Que selvageria! E desde então, o chapeleiro continuou num tom de lamento, ele não faz nada do que eu peço. É sempre 6 da tarde agora. Uma ideia brilhante veio à mente de Alice. Esta é a razão de tantas coisas para o chá colocadas na mesa? É isso, respondeu o chapeleiro com um suspiro, é sempre hora do chá, e nós não temos tempo de lavar as coisas entre um chá e outro. Então vocês ficam rodando em volta da mesa, não é? Exatamente, disse o chapeleiro, à medida que as coisas vão ficando sujas. Mas o que acontece quando vocês chegam ao início outra vez? Eu proponho que mudemos de assunto, a lebre de março interrompeu, bocejando. A princípio, pode nos parecer estranho o sofrimento do chapeleiro, mas é exatamente assim que ficamos. Nós somos o chapeleiro. Mergulhados em nossos sofrimentos, não vemos a realidade. Ou melhor, alteramos a realidade. No caso do chapeleiro, o relógio já não marcava as horas, mas ele estava tão convencido da realidade do problema que achava que marcar as horas já não era mais necessário. O que o chapeleiro então faz? Ele cria uma forma de vida adaptada ao problema e acaba por envolver terceiros, que vivem junto com ele, numa infeliz realidade. Será que essa analogia não se aplicaria a nós? Sofremos porque não paramos, em momento algum, para analisar as situações sob outros pontos de vista. Criamos uma história sobre o acontecido, uma explicação, ou canção, como diz o mestre Samael. E, por repetirmos sempre a mesma história, parece que o sofrimento vai tomando proporções maiores a cada vez que a contamos. Conclusão. Podemos experimentar ao mesmo tempo muitos destes motivos de sofrimento aqui descritos, e tantos outros mais.
É apenas conhecendo a verdade sobre cada sofrimento, sobre cada um de seus aspectos, que conseguiremos nos libertar dele. São muitos os sofrimentos e muitas as verdades. Conhecendo a verdade de cada sofrimento, conheceremos, um dia, a verdade que dá origem a todos os sofrimentos. Infelizmente, nos preocupamos com o mundo externo, que não está sob o nosso controle, e esquecemos do mundo interno que está, ou pelo menos deveria estar, sob nosso controle. Somente com uma reflexão profunda sobre as falhas envolvidas nos sofrimentos por que passamos, somente com um criterioso entendimento dessas situações, juntamente com as mais sinceras e devotadas súplicas à divindade, é que os sofrimentos poderão ser eliminados. Diz um sábio indiano. Quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação dos opostos é o remédio.